Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32, a seguir. Versículo 32 diz assim: Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados ou com medo, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente eles chamou à parte os 12 e disse-lhes o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém. Jesus agora falando para os discípulos: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão dele e açoitarão e o matarão. 3 dias depois, 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos lhe pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Aleluia, somente até aqui. Vamos sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, agradecemos ao Senhor por esse dia, por esta oportunidade. Que o Senhor esteja agindo no nosso meio, com Deus, usando-me para a tua glória. De mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, dono desta igreja, dono, Pai, desta palavra. Que o Senhor esteja nos inspirando para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, à medida que se aproxima da cruz, Jesus aqui nessa caminhada, ele anuncia pela terceira vez aos seus discípulos o que haveria de acontecer. Sempre que Jesus tinha uma oportunidade, Jesus falava para os seus discípulos o que iria acontecer com ele, todo o processo da sua morte e da sua ressurreição. Enquanto o mestre demonstrava total convicção daquilo que ele iria fazer, convicção também de submissão à vontade do Pai, Jesus estava disposto a cumprir a vontade do Pai, Jesus estava submisso à vontade do Pai. Mas enquanto ele estava assim, os discípulos, eles revelavam em seus corações ainda que precisavam de uma transformação. Os discípulos parece que não estavam entendendo. Nessa caminhada para Jerusalém, Jesus expõe 3 áreas que eu quero destacar para os irmãos aqui nessa noite. 3 áreas que necessitavam ter cuidado ou de amadurecimento com os discípulos. Primeiro, os discípulos demonstraram medo. Medo revela uma confiança ainda incompleta. Todas as vezes que você sente medo de alguma coisa, é porque você não está tendo total confiança em Deus ou na palavra que Deus revelou para você. Jesus também, ele fala nesse texto com os seus discípulos, mostra para eles a falta de reciprocidade, revela um amor ainda imaturo. Quando Jesus estava preocupado com a sua morte, tentando falar para eles da sua morte, alguns aqui estavam preocupados, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Então parece que eles não estavam muito atentos àquilo que Jesus estava fazendo. E por isso que a terceira lição que Jesus deixa para nós é a busca por posições. Busca por posições de destaque revela a motivação desalinhada com a vontade de Deus ou com os valores de Deus. Então, foram 3 áreas que nós precisamos também, assim como os discípulos aprenderam com Jesus, nós precisamos aprender. Bem, ao observarmos esta conversa, percebemos que ela não revela apenas a condição do coração dos discípulos, mas também a nossa condição. Às vezes nós temos medo,
às vezes nós temos falta de reciprocidade, às vezes nós temos motivações erradas, ou nós buscamos em Deus por motivação errada, não estamos focados no plano de Deus, né? O texto nos convida para quê? Para nós examinarmos se realmente nós estamos alinhados com a vontade de Deus, com a vontade daquilo que Deus deixou para nós. Então, lá em primeiro lugar, nós queremos trabalhar sobre o medo. O medo revela a profundidade do nosso compromisso com Cristo. Se você tem medo, é porque ainda você não está profundo no conhecimento ou no amor com Cristo. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, lá no versículo 32, vai dizer assim: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, eles se admiravam, e os que seguiam estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Porque eles, em certa parte, sabiam, porque Jesus já tinha falado para eles qual que era a missão de Jesus quando chegasse em Jerusalém. Jesus ia padecer, Jesus ia ser entregue na mão dos gentios, como ele mesmo diz. Ele seria esbofeteado, ele seria espancado, ele seria cuspido, Jesus seria humilhado, Jesus passaria pela cruz, Jesus seria transpassado, uma coroa de espinho era colocada na cabeça de Cristo. Eu tenho certeza que os discípulos, por não estar alinhado como Jesus estava alinhado com o compromisso, a Bíblia não mostra nesse texto que Jesus estava com medo. Pelo contrário, ele tinha uma missão e ele foi até o fim. Mas os discípulos, assim como nós também, quando nós não estamos focados com aquilo que Deus estabeleceu para nós, às vezes aparecem situações em que nós vamos ter medo. Mas o texto está dizendo que nós não podemos ter medo. Nós devemos focar na nossa missão. Nós devemos estabelecer uma meta segundo a palavra e nós devemos correr atrás daquilo. Se Deus estabeleceu para você uma meta, um propósito, desafios sempre vão vir. Mas nós não podemos ter medo. Por quê? Se nós recebemos uma direção de Deus, Deus vai estar conosco. Deus vai nos ajudar. O medo não pode fazer parte da sua vida. Amém? Enquanto Jesus caminhava decidido para cumprir a vontade do Pai, seus discípulos seguiam, caminhavam dominados pelo medo. Eles estavam com medo, o texto diz isso. Quanto mais superficial for o nosso compromisso com a missão de Deus, maior será a nossa insegurança diante das nossas dificuldades. Duas verdades: sempre vai haver dificuldade. Quando nós nos sentimos inseguros, é porque nós estamos com medo ou nós não entendemos claramente aquilo que Deus falou aos nossos corações. Quando nós estamos focados com a vontade de Deus, eu tenho certeza, assim como Jesus sabia de tudo o que iria acontecer. Por que ele sabia de tudo? Dos detalhes. Jesus sabia dos detalhes. Até mesmo quantos pregos iriam pregar. Jesus sabia da coroa, Jesus sabia de tudo, porque ele é Deus. Ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Então Jesus, em todo o seu processo na terra, ele caminhava dia após dia, imaginando o momento da cruz. Imagino que para ele foi muito mais sofrido, porque ele tinha esta possibilidade de saber realmente o que iria acontecer quando chegasse aquele dia. Mas Jesus não desanimou. Jesus não teve medo. Jesus, ele prosseguiu. Jesus tentava passar isso para os seus discípulos. Quer dizer que quando nós nos sentimos superficial, é porque nós não entendemos ainda para quê, ou melhor, por que nós somos chamados. Todos nós que estamos aqui, nós temos um chamado do Pai. O chamado do Pai é nós lermos a sua palavra, é nós entendermos a sua palavra, é nós estar dentro de um propósito dele, esperando o grande dia da volta de Cristo. Jesus vai voltar. Jesus vai estabelecer o seu reino sobre essa terra. E somente aqueles que estiverem alinhados com o propósito, não de uma forma superficial, mas com compromisso, sem medo de perseverar. E nós vamos chegar lá para a glória de Deus e vamos dar o brado de vitória. Amém? Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Então nós não podemos ter medo. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus, ele
persevera, ou melhor, ele conserva a paz do seu coração. Quando o seu propósito é firme, quando você não vacila, quando você fala assim, eu vou servir a Jesus, não importa o que vai acontecer. Porque, como eu disse aqui, as dificuldades, elas virão para nós. Mas nós fomos convidados para isso, para enfrentar o mundo. A Bíblia diz que se nós estamos no mundo, nós teremos aflições. A mesma Bíblia diz também que o Jesus que subiu ao céu, ele disse assim, ó, eu vou enviar o meu Espírito. E aonde vocês estiverem, ele vai estar com vocês. Ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te iluminar. E por que às vezes nós ficamos com medo? Nós desanimamos, é porque às vezes nós estamos como esses discípulos, desapercebidos. Enquanto Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, eles estavam pensando em outras coisas. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você já tenha ouvido a palavra de Jesus, mas nunca colocou em prática um momento de oração. Talvez você nunca colocou em prática um momento de leitura da palavra, de estudar a palavra. Não só ler ela, mas o dia que você focar, colocar no seu coração, Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero ler a Bíblia, eu quero entender a sua palavra, eu quero andar conforme a tua vontade. Eu não quero ser superficial. E todas as vezes que essa palavra falar comigo, eu vou entender essa palavra, eu vou guardar essa palavra no meu coração e eu vou praticar essa palavra. Amém? E para isso nós não podemos ter medo. Porque o medo, isso mostra que nós estamos sendo superficial com aquilo que Deus tem falado. Jesus, ele sabia o que aguardava em Jerusalém. Jesus, ele nunca demonstrou o que não sabia, mas sua confiança no Pai era maior do que o sofrimento que ele enfrentaria. Ele sabia que teria que passar por um grande sofrimento, mas ele também sabia que a sua confiança era maior. Ele tinha muito mais confiança em Deus, Pai, do que no sofrimento. Jesus sabia que a partir do momento que ele morresse, ele iria ressuscitar no terceiro dia. Ele sabia que ele teria um corpo glorificado, mas como eu disse, ele era 100% homem, e sendo 100% homem, ele sabia de toda a dor que ele iria passar. E sendo Deus, ele poderia muito bem sair daquele propósito. Ele podia muito bem, com a só palavra, como ele diz num texto, ele podia clamar ao Deus Pai, ele mandava 12 legiões de anjos, exterminaria todos aqueles inimigos, mas Jesus, ele foi até o fim. Ele sabia que a dificuldade era grande, mas ele sabia também que a sua confiança no Deus Pai precisava ser ainda maior. E aí a pergunta que eu faço para nós, qual é a nossa confiança? Qual é a confiança que você tem em Deus? Deus já tem falado ao seu coração, mas talvez você fica esbarrado nas dificuldades, esbarrado nos desejos da vida, esbarrado naquela frase, eu não sei, não dou conta, eu não posso, não sei como é que é, não. Quando nós decidimos por Jesus, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo é aquele que está incumbido de ensinar você, o Espírito Santo é aquele que está incumbido de direcionar você no caminho certo. A questão é, você quer ou não quer? Você quer louvar a Deus ou não quer louvar a Deus? A questão é, você quer estar conosco naquele grande dia onde a igreja de Deus vai estar estabelecida para um governo de 1000 anos sobre essa terra. E a Bíblia diz que irão governar sobre essa terra aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, aquele que o seu nome estiver escrito no livro da vida, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esses vão entrar no milênio com o Senhor, aleluia. E para isso nós vamos enfrentar sim algumas dificuldades, mas nós precisamos ter foco. Os discípulos também conheciam Jesus, ouviam os seus ensinamentos e presenciavam os seus milagres, mas ainda eles estavam totalmente alinhados com os seus propósitos, ou melhor, não estavam alinhados com o seu propósito. Por isso o medo falava mais alto no seu coração. Todas as vezes que o medo fala alto no seu coração, é porque você não está alinhado com um propósito. Tanto isso aqui serve para a vida espiritual como para a vida material também. Talvez você está lá na sua empresa trabalhando, você é um bom empregado, você sabe que ali tem um rótulo, ou melhor, tem uma norma naquela empresa, mas de repente você sai fora daquela norma, você faz coisa errada, você sabe que isso aí pode causar um problema, e aí vai gerar um medo no seu coração. E por que gerou um medo? É porque você está sendo inconstante, é porque você não está alinhado com o propósito daquela empresa. Todas as vezes que você sai fora de um propósito, tanto da empresa como da palavra, gera medo em nosso coração.
Mas quando nós andamos alinhados com o propósito, quando nós andamos alinhados com a verdade do Senhor, querido, não há medo em nossos corações, aleluia, porque a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Então quando você anda na verdade, você não vai ter medo, porque não tem motivo de você ter medo. Quando tem medo, é porque nós não entendemos, ou é porque nós praticamos alguma coisa errada, por isso que gera medo. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, diz assim: quando Pedro ainda anda sobre as águas, mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro também relata que ele teve medo. Mas por que Pedro teve medo? Porque ele tirou o seu foco de Cristo. Ele começou a olhar para as ondas, ele começou a olhar para a escuridão, para o vento forte. E ele então começou a afundar. Pedro, ele afundou. Mas nós não podemos esquecer que Pedro também teve uma grande coragem. A coragem de acreditar em Jesus e começar a andar sobre as águas. Pedro começou bem, ele começou andando sobre as águas. O único homem que andou além de Jesus foi Pedro. Mas ele começou, e aqui deixa uma lição para nós. Não é só começar. Nós precisamos terminar bem, amém? Começar, às vezes todo mundo começa naquele gás, naquele entusiasmo. Opa, vida nova, emprego novo, coisa boa, agora vai dar tudo bem. De repente, na metade do caminho você desanima, você começa a esfriar, você começa a ficar com medo. Talvez porque praticou alguma coisa errada, talvez porque você está desalinhado com a vontade de Deus, talvez porque você não lê a Bíblia, talvez porque você não ora, talvez porque você sabe que você não está conectado com Deus, Criador dos céus e da terra. Aí gera medo. Mas se você está conectado com a verdade, o medo não domina o seu coração, amém? Se você está alinhado com a verdade, o medo não domina o seu coração, porque a palavra nos dá segurança. Torre forte é o meu Senhor, aleluia. Ele é a torre inabalável, ele é o monte da nossa inspiração. Como disse o salmista: olhei para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Todas as vezes que você sente medo, você olha para o Deus, Criador dos céus e da terra, como disse Davi: Senhor, eu olho para ti, de onde vem meu socorro? Aleluia, Ele te socorre. A maturidade espiritual não é medida pelo tempo que seguimos a Jesus. Aqueles discípulos andavam com Jesus já há bastante tempo, mas ainda eram imaturos. Ainda faltava muita coisa para eles. Não é medida pelo tempo, mas pelo quanto o nosso coração está rendido a Ele. Se o seu coração não for rendido a Deus, se você não entrega o seu coração totalmente a Deus, talvez você faça como esses discípulos aqui nesse contexto. Anda com Jesus, escuta a palavra dele, mas a palavra não entra no coração. Você não consegue tomar uma atitude, não consegue tomar uma posição. É porque o seu coração está afastado, não está rendido a Deus. Render a Deus é reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Render a Deus é ter a consciência de que todas as vezes que você acorda de manhã, foi a misericórdia, foi a graça dEle. Todas as vezes que você deita lá na sua cama e dorme, vem aquele momento de sono gostoso, é a graça e a misericórdia dele. Não é porque você é bom e não é porque você fez alguma coisa, é porque Deus está com você. Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua casa, Ele é o dono da sua família, querido. Eu preciso me render a Deus, reconhecer Ele como meu Senhor e Salvador. Tudo vem dele, tudo vem do Pai, aleluia. E a melhor coisa é quando você está alinhado com o Pai, está alinhado com a verdade, você caminha feliz, sem medo, você sabe que as barreiras vão ser quebradas, você sabe que as muralhas vão ser derribadas, você sabe que sempre ao seu redor tem anjos com espadas desembainhadas, lutando contra os demônios sobre a sua família. Quando você está alinhado com o Senhor, os demônios não têm autoridade de atacar a sua família, aleluia, porque você está andando com Deus, com sinceridade com Deus, sem medo, porque o medo revela que você está desalinhado com a verdade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aleluia. Olha que texto maravilhoso. No amor não há medo. Quem é o amor? Jesus é o amor.
Ele é o amor verdadeiro. E como completa o texto, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O amor de Cristo expulsa o medo. Se Jesus mora dentro de você, o amor mora dentro de você, ele expulsa todo o medo que está dentro do seu coração. Aleluia! Você crê nisso? Diga amém. O amor de Deus gera confiança, meus irmãos, segurança e descanso. O amor de Deus gera em nós confiança, gera descanso, mesmo quando não entendemos o caminho à nossa frente. Ele gera. Mesmo quando nós não sabemos, às vezes, o que fazer, mas nós temos a confiança. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção. Assim como Abraão saiu da sua casa, no meio da sua parentela, e foi para um lugar em que Deus iria mostrar para ele. E a Bíblia diz que ele saiu realmente sem saber o lugar certo, mas ele foi porque ele confiou na palavra de Deus. Então você não tem medo, porque você entendeu a palavra de Deus. Aleluia! O amor de Deus gera confiança, gera segurança, como eu disse. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha que segurança. Quando você ouve a palavra, quando você descansa em Deus, quando você confia na palavra, naquilo que Deus está falando no seu coração, a Bíblia está dizendo, se você ouve e crê nessa palavra, você terá a vida eterna. Aleluia! Não somente resposta de oração aqui na terra, mas também a vida eterna. Qual é essa vida eterna, pastor? A vida que nós vamos ter com Ele, no reino dEle, no milênio com Ele, vamos reinar com Ele, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Meus irmãos, quando a palavra permanece apenas no conhecimento, o medo, ele continua governando sobre a sua vida. Quando você é governado pelo medo, você fica inseguro. Quando o medo governa a sua vida, você fica incapaz de tomar decisões. Aleluia! Mas quando ele desce ao coração, ele produz confiança e obediência. A palavra, melhor dizendo, a palavra, quando ele desce para o seu coração, ela gera confiança, ela gera obediência. Quando você não tem a palavra no seu coração, vai gerar medo. Então que você nessa noite possa ter a confiança de que a palavra que Deus tem para você nessa noite é: confia em mim e na minha palavra, eu jamais vos abandonarei, aleluia. Confia, se Deus tem uma palavra para você nessa noite é essa: confia na minha palavra, mesmo que o caminho é difícil, o percurso é difícil, é longo, acredite, a palavra sempre será de vitória. Ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Jesus estava numa caminhada, ele sabia que o destino era cruel, o destino era cruz, mas Jesus também sabia, no final dele, eu vou ressuscitar com meu corpo glorificado. A mesma vitória que Jesus teve, você também vai ter, para a glória do Senhor, se você tiver a perseverança que Jesus teve, aleluia. Uma frase para você meditar: quem está apenas perto de Jesus se assusta com a caminhada. Quem está comprometido com Jesus segue em frente, mesmo quando o caminho passa por Jerusalém. No caso aqui, os discípulos. Quando você está perto de Jesus, você continua a sua caminhada, mesmo que ela às vezes te assusta. Você sabe que o final tem uma promessa. Aleluia! Uma promessa que não vai ficar sem ser cumprida na sua vida. Então, o primeiro processo aqui que Jesus trabalhou no coração dos discípulos foi o medo. O texto diz que eles estavam com medo. Mesmo estando lá de Jesus, eles estavam com medo. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é sobre essa reciprocidade. Quem ama corresponde ao chamado de Cristo. Quem ama, corresponde ao chamado de Cristo. Nos versículos 32 a 34, novamente, ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que haveria de acontecer. Jesus explicou tudo para eles. Olha, eu vou ter que entrar em Jerusalém, eu vou ser entregue para os gentios, eu vou passar por um bom bocado, usando aqui a nossa expressão, vão me chicotear, vão colocar uma coroa de espinho, e por fim vai me crucificar. E Jesus estava tentando explicar para eles para a terceira vez. Mas eles não estavam sendo recíprocos. Se você vai olhar o texto, eles estavam preocupados: quem vai ficar à minha direita, quem vai ficar na sua direita, quem vai ficar na sua esquerda. O texto não nos mostra em nenhum momento que os discípulos falassem: não, mestre, vai dar certo.
Deus Pai está com você. Estamos juntos. O texto não mostra isso. Jesus, pela terceira vez, está relatando para os discípulos o sofrimento dele. Mas os discípulos, preocupados com as suas posições, preocupados se vai ficar à direita ou à esquerda, parece que eles não dão atenção para aquilo que Jesus está fazendo. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele tem um amor incondicional. Jesus continua amando aqueles discípulos, porque se o texto está dizendo para nós que é a terceira vez que Jesus está falando com eles sobre o mesmo assunto, Jesus não desanimou deles. Jesus continuou falando para eles, mesmo aqui a resposta de Jesus não foi uma resposta áspera para eles, mas Jesus tentou contornar e ao mesmo tempo Jesus está dizendo para nós, olha, nós precisamos ter este amor, porque às vezes nós vamos também falar com alguém, nós vamos explicar de Jesus para alguém e esta pessoa não vai ser recíproca. Essa pessoa não vai compartilhar com você a mesma ideia. Você às vezes pode ficar magoado com aquela pessoa. Mas nós não podemos, assim como Jesus ensina para nós devemos persistir em falar, principalmente do amor de Cristo para esta pessoa. Muitas das vezes elas não são recíprocas, mas o que Jesus nos ensina é que nós devemos ser perseverantes em anunciar a verdade do Senhor. Jesus chama eles à parte e começa a falar com eles o que iria acontecer, mas eles não estavam prestando atenção. Jesus continua investindo, mesmo assim. Investindo, amém? Nos discípulos, mesmo sabendo de suas limitações e de suas falhas. Jesus continua investindo neles. Jesus não desanimou deles. Quantas pessoas você já tem anunciado Cristo? E essas pessoas não têm sido recíproca, essa pessoa não tem compartilhado com você a mesma ideia, tem desviado o foco, tem mudado o assunto, e você desanima, e aí eu te pergunto, será que você tem continuado investindo nessa pessoa? Será que você continua investindo, entendendo que a alma dela tem muito mais valor? Segundo a palavra, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós precisamos continuar também investindo na vida dos nossos parentes, investindo na vida dos nossos amigos, investindo na vida dos nossos irmãos, porque, querido, nós somos um povo escolhido por Deus para semear esta verdade no coração das pessoas. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, mas Deus demonstra seu amor por nós. Jesus demonstrou o amor aqui pela terceira vez. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Cristo não esperou nós nos consertar. Cristo não esperou nós tomar uma posição de melhora. Não, você tem que melhorar primeiro para mim morrer por você. Não. A Bíblia diz que ele morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Aleluia! Isso é o amor de Cristo por mim e por você. Isso mostra que Cristo, ele foi perseverante no seu amor até o fim, até ele consumar lá na cruz do Calvário. E Jesus ensina para nós também, você precisa amar o seu próximo, assim como Cristo amou a nós. Amar o seu próximo como a ti mesmo, amar Deus acima de todas as coisas, amar as pessoas como Cristo amou. Nós precisamos ter essa convicção de amor. O amor verdadeiro não se afasta. Jesus poderia afastar, sim ou não? Pela terceira vez, Jesus está ali explicando para eles, poxa vida, eu vou lá para Jerusalém, vou morrer lá, rapaz, vão me crucificar. E os discípulos, voados às vezes, preocupado em quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, preocupado com a sua posição social. E às vezes acontece conosco, não é verdade? Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas posições, com o nosso ganha-tempo, ou melhor, com o nosso ganha-pão. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com o nosso sossego, com a nossa finança, preocupados com os nossos lazeres, e os nossos familiares estão perecendo. Estão aí sem ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ser perseverantes. O amor verdadeiro, querido, tem que estar no nosso coração. João capítulo 13, versículo 1 diz assim, olha, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus amou até o fim. Mesmo ele não sendo recíproco, mesmo os discípulos não entendendo muito bem aquilo que Jesus estava falando, mas Jesus insistiu com eles. Às vezes eu fico pensando, mas Jesus também, em vez de pegar algumas pessoas mais cultas da sociedade, pegou logo os mais analfabetos, os mais incultos.
Deu muito trabalho para Jesus. Mas está provando que Jesus escolhe sempre aqueles que a sociedade às vezes rejeita. Jesus sempre procura pessoas com o seu coração humilde, com o coração quebrantado. E aqueles pescadores, a maioria deles pescadores, não tinham habilidade, incultos, não sabia às vezes nem escrever. O apóstolo Pedro, alguns relatos dizem que ele era o mais inculto da turma, mas ele foi muito empoderado pelo Espírito Santo. E a primeira palavra dele, mais de 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus, amém? Você sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus foi perseverante no seu amor. É por isso que eu não posso desanimar de ninguém. Eu tenho que amar vocês, vocês têm que me amar, vocês têm que amar todos que estão nessa igreja, amar uns aos outros, porque todos nós temos uma importância no reino de Deus, todos nós somos chamados para um propósito no amor de Deus, no reino de Deus, todos nós temos uma função, aleluia. Então nós não podemos rejeitar ninguém. Nós precisamos amar todos, estar sempre unidos em seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus desejava que os seus discípulos compreendessem seu propósito, mas eles ainda estavam preocupados consigo mesmos. Mesmo assim, ele não desistiu deles. Os discípulos estavam preocupados com eles. Preocupados com eles. Às vezes acontece aqui também na igreja, né? Vou ser bem sincero. Às vezes a gente está preocupado com algumas coisas e não estou falando que todos, né? Mas às vezes alguns não se importam muito. Sempre tem uns, né? Porque ainda não entendeu. Tem uns que estão assim despreocupados. Deixa que o outro faz. Deixa que o outro põe a mão no arado. Não vou pôr a mão no arado, não. Tem pessoas assim. Mas o meu amor continua o mesmo. Às vezes nós somos até ofendidos, mal interpretados. Sim, acontece, já aconteceu. Mas eu não desisto, eu vou até o fim. Porque Jesus me ensinou a amar, amém? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Então quando eu entendo essa palavra que a nossa luta não é contra as pessoas, eu tenho que amar as pessoas. Independente se ela me ofende, independente se ela me entenda mal, independente se ela me fala mal de mim, eu tenho que olhar para ela com paz no meu coração, como um pacificador, aleluia. Eu tenho que levar a paz no coração dela, porque se eu tenho a revelação do Espírito Santo, se você tem a revelação do Espírito Santo, você precisa ter paz. E essa paz não é só para você, essa paz é para que você abençoe também as pessoas, ajude as pessoas a caminhar no propósito de Deus, aleluia. Ter paz, não é brigar. Se Jesus fosse um homem sem paz, ele teria brigado com seus discípulos. Poxa vida, mas vocês são cabeçudos, né? Jesus poderia ter dito assim: eu estou falando 3 vezes já que eu vou morrer, eu vou ser crucificado, e vocês estão preocupados, quem vai sentar à direita, quem vai estar sentado à esquerda. Não, mas Jesus, de boa, paz. Você precisa ter paz. A paz que excede todo entendimento, aleluia, vem de Cristo, vem da palavra. Quando você tem paz, você descansa em Deus, aleluia. Querido, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para mim. Então quando Deus tem um chamado, eu sei das lutas que eu vou enfrentar, eu sei das dificuldades que eu vou enfrentar, assim como Jesus tinha o conhecimento das dificuldades que ele iria enfrentar, mas ele nunca desanimou em chegar na cruz, ele nunca desanimou em levar aqueles discípulos, mesmo às vezes sem entender, mesmo às vezes não sendo recíproco, ele continuou amando eles até o fim, até morrer por eles, aleluia, porque tinha paz no seu coração. Você precisa ter paz no seu coração. Todas as pessoas que às vezes se levantam para te ofender, ou até mesmo não te compreendendo, lembra-se que essa pessoa também, ela acredita no sangue de Cristo. Toda pessoa que te ofende, que te maltrata às vezes, talvez você possa falar um palavrão, ou xingar ou falar mal daquela pessoa, mas lembre, se ela acredita no sangue de Cristo, o problema dela não é meu, o problema dela é de Cristo. Se Cristo ama ela, eu também tenho que amar ela, amém? É onde que entra que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Eu preciso amar como Cristo amou. Eu preciso olhar para as pessoas que às vezes me maltratam e dizer como Jesus diz: Pai,
perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Jesus não condenou. Jesus poderia ter dito: Pai, está vendo eles me crucificando? Manda fogo, Pai, derruba tudo, mata tudo queimado, que não sobre nem cinza. Jesus tinha poder para isso, mas Jesus era o pacificador, aleluia. Ele me ensina a amar, ele ensina você também a amar. É por isso que nós precisamos entender o amor de Jesus. Quando nós amamos como Jesus ama, nós não nos decepcionamos com ninguém. Nós sempre queremos ajudar as pessoas, nós sempre queremos amar as pessoas, porque mesmo ela te ofendendo, mesmo ela não te entendendo, ela crê no sangue de Cristo e talvez o seu entendimento é um pouquinho mais avançado, talvez você tenha capacidade de trazer ela ao entendimento. Meu irmão, você está equivocado, Jesus te ama, ama a mim também, então eu quero que você entenda uma coisa, eu não vou ficar ofendido por isso que você está falando. Eu quero te amar, eu quero consertar com você aqui agora, porque eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a palavra, e a palavra me diz que eu tenho que amar até os meus inimigos. Então, ponto final. Eu não vou ficar magoado com você, porque o meu compromisso é chegar até o fim, nem que o fim seja Jerusalém, nem que o fim seja passar pela cruz, mas eu vou chegar até o fim, aleluia. Eu vou continuar te amando, porque esse é o meu mandamento melhor, essa é a minha convicção, esse é o meu propósito, amar até Jesus voltar. Aleluia, amar até Jesus voltar. 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Jesus te amou primeiro. Você ama Ele porque Ele te amou primeiro. Você consegue amar alguém que te ofende porque Ele te amou primeiro e Ele habita dentro de você. Se Jesus habita dentro de você, você precisa amar como Jesus amou. Você precisa perdoar como Jesus perdoou. E ponto final, aleluia. Só assim nós vamos ter paz no nosso coração. Amém? Vamos vencer as dificuldades. Vamos vencer as lutas. Porque se nós formos dar atenção pelas setas que o inimigo joga, pelas palavras mal faladas, se nós for encher o nosso coração para isso, nós vamos desviar do foco. A internet hoje é assim. Tudo aquilo que você vê 2 ou 3 vezes vai aparecer para você toda hora. Né? Isso aí é os rastreadores, vamos dizer assim. Então tudo aquilo que você olha, se você olhou briga de casal, vai aparecer briga de casal toda hora que você abrir o celular. Daí você vai alimentando aquilo ali. De repente, sua mente vai pensar assim: uai, o mundo tá perdido, tá todo mundo brigando. Então, tudo aquilo que nós olhamos, que nós alimentamos, vai crescendo dentro do nosso coração. De uma tal forma que você fique descrente de que Deus existe. Agora, quando você começa a ver somente aquilo que Deus tem para você, palavra do Senhor, pregações, louvores, vai só aparecer isso para você. E aí você vai alimentando da verdade, vai alimentando da palavra, e aquilo vai se tornando verdade, porque ela é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e você vai fugir da aparência do mal. Amém? Então, para que nós não vivamos uma vida desconfortável ou no engano, nós precisamos também saber o que nós estamos vendo. Hoje está muito fácil. O que você quiser ver na internet, você vê. Você pode usar seu livre-arbítrio para tudo. Mas aí, aonde você quer chegar? Aonde nós queremos chegar? Nas mansões celestiais? Ou ficar aqui queimando? Eu quero ir com Jesus, amém? Quem quer ir com Jesus, diga amém. Então, nós devemos alimentar o nosso coração com a palavra. Alimentar a nossa mente com a palavra. Se nós não alimentar a nossa mente e o nosso coração com a palavra, o que vai alimentar o nosso coração é o que vai crescer dentro de nós. Isso vai nos afastando cada vez mais de Deus. Não se engane, o diabo não brinca, não se engane, ele é 24 horas por dia tentando tirar a sua atenção, tentando tirar o seu foco, tentando dizer para você: é mentira do pastor, é mentira da palavra. Você precisa alimentar de Deus, alimentar da palavra, se você quer realmente viver a palavra. Amém? Lembra que Cristo te ama. Cristo te ama. E você pode amar Ele também, porque Ele te amou primeiro. Aleluia. Cristo continua nos chamando para um relacionamento diário com Ele. A questão não é se Ele fala conosco, mas se estamos dispostos a ouvi-lo. Deus fala, sim ou não? Aí a questão é: nós estamos dispostos a ouvir o Senhor? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo.
Eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta de muitos corações. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, aleluia, ele comigo. Ele vai fazer morada dentro do seu coração. Ele vai tirar toda a dúvida do seu coração, aleluia. A reciprocidade é a resposta de quem reconhece o amor recebido. Quem foi alcançado pela graça, meus irmãos, aprende a responder com amor, aprende a responder com obediência, entrega ao Senhor. Nós obedecemos porque nós amamos, nós nos entregamos a Jesus porque nós o amamos. Nós sabemos quem nós éramos, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos o nosso propósito, por isso nós amamos a Jesus. Não é, querido, não é uma fantasia, é uma verdade. Ele vai voltar, ele vai estabelecer o seu reino. E se você amar a Cristo hoje com todo o seu coração, você vai participar com ele. Aleluia! João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. E aí? Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Às vezes nós batemos no peito. Eu amo Jesus. Mas nós estamos distantes dos mandamentos do Senhor. Quando correspondemos ao amor de Cristo, áreas feridas do nosso coração, elas são restauradas. Quando você conhece o amor de Cristo, muitas áreas que estão dentro do seu coração são restauradas. Familiar, falta de perdão, falta de comunhão, falta de alegria. Tudo isso é restaurado. Porque na palavra nós encontramos tudo isso. Às vezes nós procuramos alegria no mundo. Às vezes nós procuramos alegria na bebida, nas drogas. Mas não, a verdadeira alegria está em conhecer a Jesus e o seu amor. A verdadeira alegria é conhecer o nosso propósito, é saber que nós temos uma morada eterna. Aleluia! Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Essa é a promessa de Jesus. Nós precisamos ser recíproco a isso que ele está falando. Ele está dizendo: olha, se vocês virem a mim, eu vou fazer morada em vocês. Ele está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, não sabem o que fazer mais. Eu tenho uma vida para vocês, eu tenho um propósito para vocês, eu tenho um objetivo para vocês, eu tenho uma fonte verdadeira para vocês, eu tenho uma rocha para vocês. Aleluia! É isso que ele promete na sua palavra. Existe uma segurança quando nós estamos em Deus. Aleluia! Existe uma segurança quando você conhece a Jesus Cristo. Fazer uma pergunta para vocês. Jesus continua chamando você para perto todos os dias, sim ou não? Jesus nos chama todos os dias. Você tem correspondido ao amor dele? Você tem correspondido? Tem ouvido a sua voz? Tem obedecido a sua voz? Meus irmãos, e por último, Jesus, ele trabalha aqui na intenção do coração daqueles discípulos, revela que realmente está dentro do nosso coração. O que realmente nós buscamos. Em Marcos capítulo 10, versículo 35 a 39, os discípulos falam assim: mestre, queremos que nos faças o que nós pedir. Os dois discípulos agora, vendo a história de Cristo, em vez de ele ser recíproco, não, eles estavam querendo saber que posição que eles ficariam. E logo após Jesus anunciar seu sofrimento, sua morte, Tiago e João agora se aproximam com um pedido. Enquanto Cristo falava sobre a cruz, eles pensavam em posições de honra. O problema não era pedir, mas a motivação por trás do pedido. O problema não era pedir, o problema não era eles pedir para Jesus, mas qual era a motivação? E muitas vezes acontece conosco. Nós não estamos sendo recíprocos no sentido de entender o evangelho, não estamos entendendo em fazer a obra, mas nós pedimos. E às vezes esses pedidos não são correspondidos porque está fora de contexto. Tiago nos ensina lá no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes queremos os privilégios do reino de Deus, mas não queremos o compromisso do reino. Os discípulos estavam preocupados com os privilégios. Os discípulos queriam ficar um à direita e outro à esquerda. Os discípulos não estavam preocupados com a morte de Cristo na cruz. Os discípulos não estavam preocupados com o sofrimento de Cristo na cruz.
Talvez você esteja aqui nessa noite, não esteja preocupado com o sofrimento de alguém, mas você está preocupado se a sua empresa vai bem ou se não vai bem. Talvez você não esteja preocupado com a família daquela pessoa que está passando dificuldade, mas você está preocupado com a sua família. Eu quero saber se lá em casa está tudo bem. Talvez a sua preocupação é só você. E você não se preocupa com o reino de Deus de um modo geral. Nós precisamos, querido, nos preocupar com o reino de Cristo, nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos levar as pessoas aos pés de Cristo através da nossa pregação da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém dá glória a Deus agora. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ficar de pé. Se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Tiago e João, eles desejavam a coroa, mas eles ainda não compreendiam o peso da cruz. Tiago e João, eles pediram: mestre, quero fazer um pedido para o Senhor. Coloca eu à direita e outra à esquerda. Ele estava preocupado com a coroa. Estava preocupado com o bem-estar. Estava preocupado com a sua posição social. Mas eles não estavam preocupados com a cruz. Nessa noite eu quero levar você esse entendimento. Se preocupe com aquilo que Jesus fez por você na cruz. Deixa te preocupar um pouco com você mesmo. Deixa te preocupar um pouco com aquilo que você está construindo na terra. Vamos nos preocupar com aquilo que precisa ser construído lá em cima. Amém? A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós deixamos de viver o melhor de Deus aqui na terra, porque nós não estamos preocupados com o céu. Nós não estamos preocupados em amar como Cristo amou. Esse texto nos ensinou muito sobre o amor. Às vezes nós precisamos amar as pessoas como Cristo amou. Os discípulos estavam sendo avisados aqui pela terceira vez sobre a morte de Cristo. Mas eles mesmo assim parece que não estavam sendo bem entendidos. Ou melhor, não estavam entendendo. Mas Jesus deixou de amar eles? Jesus não deixou de amar eles. Jesus continua amando. E da mesma forma, Jesus ama você que está aqui nessa noite também. Ama eu, ama todos nós. Mesmo você talvez não sendo recíproco com Ele. Mesmo talvez você não correspondendo a Jesus como Ele precisa ser correspondido. Como Ele deve ser correspondido. Jesus precisa ser correspondido porque o que Ele fez por mim e por você, homem nenhum pode fazer. Ninguém pode fazer o que Jesus fez. Jesus pagou um preço. Nesse texto mostra que ele estava numa missão. E a missão era o quê? Era entregar a sua vida por mim e por você. Jesus foi lá. Ele foi até o fim, como nós dissemos. Mesmo sabendo que aquele momento seria difícil, seria terrível. Mas ele precisava bradar lá de cima da cruz, dizendo: Senhor, meu Pai, está consumado. Aleluia. Ele bradou: o Pai está consumado. Quando ele diz está consumado, eu e você agora, se cremos nele, se obedecemos a ele, se somos recíprocos àquilo que ele está nos falando, você vai participar desse momento maravilhoso, dessa morada eterna. Você vai ser um governante dessa terra, não sei aonde. Você vai ser um governante dessa terra, não sei aonde, mas você vai ser. Amém? Essa é a promessa de Deus. Agora, se você acha que isso não é verdade, eu sinto muito, porque eu vou estar lá. E eu quero que você esteja também, amém? Quem vai estar lá, diga amém. No nome de Jesus. Curva a sua cabeça e começa a meditar nessa canção.